Nós vamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Pergunta do consulente José Wilson, do bairro Encruzilhada, aqui em Santos. O José Wilson ouviu aqui a resposta do pastor para a consulente Débora acerca da ansiedade. E ele gostou muito e acabou ligando e formulando também a sua pergunta para o pastor. Ele quer saber se a expectativa de saldar suas dívidas e pagar as suas contas do mês também seria uma espécie de ansiedade, pastor? Saldar as dívidas e pagar as contas do mês não seria propriamente ansiedade, desde que houvesse meios financeiros de saldar essas dívidas integradas pelas contas do mês. Isso se torna normal em muitas famílias. Trata-se melhor considerada a responsabilidade que honra o chefe de família. Ele ter aquela conta mensal de despesas normais de sua família, e a sua responsabilidade faz ele, então, pensar no assunto e fazer o pagamento normal. Não seria propriamente algo excepcional que pudesse causar uma ansiedade que não tivesse um meio de solução. Então, a ansiedade é mais decorrente de uma situação que se torna imprevisível, quer dizer, a sua solução. E no caso em tela é mais normal do que propriamente uma ansiedade. Muito bem. Pastor, uma outra pergunta aqui importante. Todos os caminhos levam a Deus, pastor? Hoje nós vivemos num mundo aí com tantas seitas, religiões, e existem muitas pessoas que levam adiante essa ideia, dizendo, olha, são muitos caminhos, mas o fim deles sempre levam ao mesmo Deus. Pastor, todos os caminhos levam a Deus realmente? Isso é uma grande mentira do diabo. A grande mentira que o diabo plantou no coração da humanidade foi exatamente a de que há várias formas de se chegar até Deus. Qualquer religião serve. Deus é bom, não vai mandar ninguém para o inferno, é certo que Deus é bom, não quer que nenhum homem se perca, antes quer que todos se arrependam e venham a ter pleno conhecimento da verdade. E a verdade bíblica é, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. E eu pergunto ao meu ouvinte, você prestou atenção no artigo destacado? O caminho não é um caminho, não é um dos caminhos, é o único caminho, é o único jeito, é a única maneira para o homem chegar a Deus. E me permita dizer, preste atenção nisso e não se deixe enganar. Está muito claro a palavra de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, 4º Evangelho, capítulo 14, versículo 6. Então, repetindo, não é um caminho, não é um dos caminhos, é o único caminho.
E nós falamos isso não em autoridade pessoal, mas baseados na Bíblia Sagrada. E agora fica com a pessoa admitir, porque essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus é fantasia, não tem base na Bíblia Sagrada. E procure reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo. Deus quer que você passe a eternidade com Ele. Mas se você virar as costas ao seu filho, você vai virar as costas para você. E você será condenado a passar a eternidade inteira fritando no mármore do inferno, eternamente afastado da presença e da comunhão com o Deus Santo e Criador de todas as coisas. Meu prezado ouvinte, não deixe para depois, não siga qualquer caminho, procure Jesus imediatamente. Nós não sabemos o dia de amanhã. Logo, a previdência nos manda fazer a coisa certa enquanto temos condições para isso. Busquemos a Deus enquanto podemos achá-lo, enquanto está perto. É a recomendação da Bíblia. Muito bem, a próxima pergunta, pastor, chegou pela internet. O consulente aqui diz, pastor, que é novo convertido, mas ele pergunta ao senhor o que a palavra de Deus nos revela sobre a doação de sangue. Hoje, tão comum, nós aqui na rádio muitas vezes recebemos algum pedido de alguma pessoa que está internada, vai ser submetida a uma cirurgia, e é feito um pedido para que as pessoas doem sangue para aquele que está ali internado, porque ele vai fazer uma cirurgia e vai precisar de sangue, reposição de sangue. Então o consulente aí está fazendo uma pergunta muito oportuna. O que a Bíblia fala sobre a doação de sangue, pastor? Eu quero dizer ao meu prezado irmão, estimo receber sua pergunta sobre a doação de sangue. Em resposta, quero informar que não há nenhuma proibição bíblica contra a doação de sangue. Aliás, é um ato de solidariedade humana e enquanto nós fazemos doações periódicas dentro das nossas possibilidades, Jesus fez uma doação universal para nos redimir do pecado, como lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aí está a doação que Jesus fez, não foi ouro, não foi prata para nos resgatar da nossa maneira vã de viver, mas com o seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Repetindo, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Quando Jesus deu a sua vida, deu o seu sangue, que é a base para a remissão dos nossos pecados. Efésios, capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Fico à sua disposição para esclarecer outras dúvidas que surgirem sobre a Bíblia e a vida cristã. Sintonize a Rádio Projeto de Deus 97.5, segunda
a sábado. E a pergunta quarto, NQI, o islamismo ensina que o crime dos judeus contra Jesus privou-os da graça de Deus e que os filhos de Ismael são a pedra que os construtores rejeitaram. É correta essa interpretação? Resposta: não. Efetivamente, o texto citado pelo próprio Jesus está se referindo à sua rejeição pelos judeus quando pediram a Pilatos pela sua crucificação. Mateus 21, 42, diz Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. O texto citado por Jesus é tirado dos Salmos 118, versículos 22 a 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. A pedra rejeitada indica Jesus rejeitado pelos líderes judaicos e junto a Pilatos pediram a sua crucificação, o que ocorreu numa sexta-feira. A mesma pedra que se tornou cabeça de esquina representa também o mesmo Jesus que ressuscitou no primeiro dia da semana. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Assim, o dia da ressurreição de Jesus, ocorrida no primeiro dia da semana, é chamado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, como o dia do Senhor, dia de adoração do Senhor Jesus Cristo. Isto posto, nada tem os textos de Mateus 21, 42, 43 a referir-se aos islâmicos. Quinta pergunta, NQI, quer dizer, pessoa não identificada, é correta a declaração que se ouve a todo instante, segundo a qual todas as religiões são boas, bastando que a pessoa seja sincera, é o que importa? Tal conceito encontra apoio na Bíblia? Resposta: tal conceito não tem apoio na Bíblia. Uma pessoa pode ser 100% sincera em sua crença e ainda assim estar totalmente perdido. Sua sinceridade, estando a pessoa errada, não lhe vai salvar. A pessoa só estará segura quando seguir a Jesus por meio da Bíblia. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De nada adianta a pessoa ser sincera. Se está fora do caminho da salvação, traçado por Deus. Salvação é aquilo que Deus fez pelo homem. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ademais, religião é o homem tentando achar Deus. Jesus não veio fundar uma religião, mas disse: eu vim para que tenham vida. João, capítulo 10, versículo 10. As condições para a salvação são fé
e arrependimento, não é a religião. Lucas 13, versículo 3. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É a verdade bíblica, meu prezado ouvinte, que você está ouvindo. Qualquer mudança é fora de propósito, fora de conceito bíblico. Muito bem, pastor. O senhor respondeu aí sobre a transfusão de sangue, que não há nenhuma proibição na Bíblia Sagrada a respeito disso. E nós lembramos então aqui sobre as testemunhas de Jeová que ensinam que é proibido a transfusão de sangue. Até pessoas dessa entidade religiosa declaram que preferem ver o filho morto, a filha morta, do que receber uma transfusão de sangue. Infelizmente é uma realidade. Agora, nós temos aqui, pastor, vamos pedir para o senhor falar um pouco sobre essas declarações que as testemunhas de Jeová fazem de tempo em tempo e depois as suas posteriores contradições. E eles negam aqui, é claro, essa justificação que eles dão para essa mudança de doutrina, de ensino, é Provérbios 4:18. Eles dizem aqui que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar o dia perfeito, pois eis que a vereda das testemunhas, pastor, não é uma luz maior a esclarecer uma luz menor anterior, mas sempre um novo entendimento das Escrituras pelas testemunhas, pastor, anulando o entendimento menor anterior, pois dessa maneira eles não podem afirmar nada, porque se afirmam com convicção dado que nova interpretação de um passo bíblico virá anular o anterior. Pastor, o senhor pode falar para nós uma dessas contradições das testemunhas de Jeová? São tantas as mudanças doutrinárias no meio desse grupo que é deveras abusar da paciência, da inteligência da pessoa que lê. Por exemplo, aqui, vou citar um caso que não tem nada a ver com o caso aqui que nós estamos falando dessa colocação. Mas escute só. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19, diz assim: há 6 coisas que Jeová deveras odeia. Sim, há 7 coisas detestáveis para a sua alma: olhos altaneiros, língua falsa, mãos que derramam sangue inocente, coração que projeta ardis prejudiciais, pés que se apressam a correr para a maldade e a testemunha falsa que profere mentiras. E todo aquele que cria contenda entre seus irmãos. Então apresentamos as provas das declarações das testemunhas e suas posteriores contradições, negando a justificação a que elas se apegam em Provérbios 4:18, interpretando que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando em mais e mais até chegar dia perfeito. Quer dizer, uma coisa declara uma luz menor anterior, mas sempre um novo entendimento da Escritura anula o entendimento menor anterior. Por exemplo, um caso de dízimo, declaração peremptória. O dízimo, a 10ª parte, representa tudo que a pessoa possui e que deve ser dado para o serviço do templo e tem de ser apresentado no lugar do nome de Jeová, isto é, na sua organização. Deuteronômio 26, versículo 1 a 19, 12, versículo 6, 14, versículo 22 a 29. Livro Jeová, página 296. Contradição.
se o dízimo fosse para os cristãos, haveria alguma indicação sobre isso nas escrituras gregas cristãs, mas buscaríamos em vão tal indicação. Sentinela de 15 de março de 64, página 167. Afinal, qual das duas você vai seguir aqui? Pagar o dízimo ou retirar o dízimo? De um lado diz que é preciso dar, e é bíblico. Nós concordamos plenamente. Agora diz do outro lado dizendo que não é para dar. Na mesma Bíblia. Então, é uma situação que é contraditória. Sobre a segunda vinda de Cristo, declaração. Por isso, quando C.T. Russell começou a publicar, em julho de 1879, a nova revista religiosa, ela foi chamada de Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Proclamava a presença de Cristo como tendo começado em 1874. A Sentinela de 15 de fevereiro de 1975, página 123. Contradição. Naturalmente eliminou o ano 1874. Era comum como a data da volta do Senhor Jesus Cristo, e do começo da sua presença ou parousia invisível. Também na Sentinela de janeiro de 1950, página 7, parágrafo 22, fez as declarações: Messias, o Filho do Homem, veio no poder do reino em 1914. E afinal, 1874 ou 1914? O que constitui a sua segunda vinda e o princípio da sua segunda parousia ou presença. Portanto, 1914 é o princípio da sua segunda parousia ou presença. Portanto, 1914 era comum assinar o tempo da volta invisível de Cristo em espírito. E como é que fica 1874? Quer dizer, sobre religião, declaração: não existe tal coisa como religião cristã, pois toda religião procede do inimigo de Deus, o diabo. Religião cristã é um nome trocado fraudulento e deceptivo. Livro Inimigos, página 111. Contradição. A religião verdadeira precisa harmonizar-se em todos os sentidos e todos os seus ensinos precisam estar em plena harmonia com a palavra de Deus. Afinal de contas, só assim pode tal religião ser realmente agradável a Jeová Deus, não sendo muitas religiões que satisfazem esses requisitos, uma vez que Deus nos assegura que a prática da religião verdadeira traz grande contentamento, agora abre o caminho para a vida eterna no seu novo sistema de coisas. Toda religião é diabólica, mas agora existe a religião de Deus, que é a deles. Sobre filiar-se a uma religião religiosa, declaração: para se colocar ao lado de Jeová, não é preciso filiar-se a nenhuma organização humana, porém, em secreto, dentro do seu lar, devotar-se a Deus e ao seu reino, regido por Cristo. Livro Jeová, página 25. Contradição. O melhor modo de fazer isso é assistir às suas reuniões no salão do reino das testemunhas de Jeová. A verdade que conduz à vida eterna. Página 130, parágrafo 18. O que é que você deve seguir? Esse vai e vem. E olha, sobre vacina e outras coisas mais. Quer dizer, não podia vacinar, hoje já pode. E fica nesse vai e vem. Você pode ser membro de um grupo religioso nesse vai e vem? Com tantas contradições, não? Com tantas contradições.
É só questão de ser pessoa que pesquisa e vai anotar. Por exemplo, declaração: casarão os que forem despertados da morte durante a ressurreição geral e tomarão parte no cumprimento do mandato divino. Quer dizer, a pessoa que vai ressuscitar, ela vai se casar? As escrituras mostram claramente que não. Quer dizer, você pode ressuscitar, ficar 1000 anos aqui vivendo, mas não pode casar, porque esse mandato é dado só aos que são justos no tempo que começa o cumprimento. Onde está escrito salvação, página 314, contradição. Mas que dizer dos que são trazidos de volta dos mortos para viver na terra? Serão reunidos aos seus cônjuges anteriores? Nenhuma declaração na Bíblia indica que será assim. Portanto, se alguém decidir casar-se agora de novo, não precisa preocupar-se com o efeito que isto possa ter no futuro sobre o cônjuge ressuscitado. Se o celibato não for para ele, não precisa lutar para mantê-lo na esperança de ser reunido em casamento com seu cônjuge anterior na ressurreição. Certamente, pois uma bondade da parte de Deus não exigir as anteriores relações maritais vigorem no tempo da ressurreição da pessoa. Quer dizer que antes não haveria casamento. Pode, agora vai haver casamento. Vacina, declaração. A vacinação é uma direta violação da lei de Jeová Deus. Não pode vacinar-se. E violação do pacto eterno que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Golden Age, século de ouro, 1931, página 293. Contradição. Sobre a vacinação, cada pessoa deve tomar de per si a decisão de se deve tomá-la ou não. Consolation, 31 de maio de 1939, volume 20, página 514. E todos esses documentos o senhor tem guardado, não é, pastor? Tudo guardado. Fruto de pesquisa, de anotações. Se os nossos consulentes desejarem, tiverem alguma dúvida, o pastor está aí sempre à disposição para ajudar, para orientar, para mostrar que esse grupo religioso realmente, de tempo em tempo, muda os seus ensinos, falando sobre essa suposta luz maior que vai chegando, vai recebendo e acaba sempre, os membros dessa seita não podem ter muita certeza, convicção, porque está sempre mudando. Olha só, a última lição, a última página que eu guardei aqui, a sentinela, pode ser fiel a Deus, todavia ocultar os fatos? O que acontece quando se deixa que má conduta e imoralidade fiquem sem serem expostas e condenadas? Não é encobrir uma infecção sem empenho para curá-la, impedir que se espalhe? Quando há pessoas em grande perigo de uma fonte que não suspeitam, ou quando são desencaminhadas por aqueles que consideram ser seus amigos, será que é desamoroso adverti-las? Talvez prefiram não acreditar na advertência. Podem até mesmo ressentir-se dela, mas livra isso alguém da responsabilidade moral de dar tal advertência? Se estiverem entre os que procuram ser fiéis a Deus, as questões suscitadas por tais perguntas lhes são vitais hoje? Por quê? Porque os servos de Deus, em cada período da história, tiveram de enfrentar o desafio apresentado por tais questões. Tiveram de expor a falsidade e o proceder errado, bem como advertir as pessoas contra perigos e fraude, não só de modo geral, mas sim de modo específico no interesse da adoração pura.
teria sido muito mais fácil ficar calados ou dizer apenas o que as pessoas queriam ouvir. Mas a fidelidade a Deus e o amor ao próximo induziram-nos a falar. Sabiam que melhor a repreensão revelada que o amor escondido. Sentinela de 15 de julho de 1974, página 419. Pergunta: prefere que se encubra a verdade ou deseja saber os fatos? Fica para o ouvinte responder. Está aqui, ó. Pode-se ser fiel a Deus, todavia ocultar os fatos? Está dentro da revista. Sentinela, 15 de julho de 1974, página 419.